Fala meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você está depositando o seu tempo e a sua atenção aqui, eu sinto uma responsabilidade muito grande sobre isso, tá? Então, o compromisso que eu tenho com você é com a qualidade da informação que eu vou te passar daqui pra frente, combinado? Pessoal, se você acompanha o canal aqui, a principal diferença que você vai notar é no formato do conteúdo aqui, né? Geralmente o que eu faço? Eu posiciono o celular, né? Coloco ele no tripé bonitinho e aí eu vou interagindo com vocês, né? Vou conversando, vou passando basicamente o que eu pensei de conteúdo e tudo mais. Mas, cara, sexta-feira eu gravei uma aula para um curso de um rapaz que eu trabalhei algum tempo atrás e eu fiz exatamente nesse formato aqui. Eu posicionei o webcam e aí eu basicamente apresentei a tela aqui e eu fui construindo o raciocínio no decorrer da aula, tanto no bloco de notas como no documento que eu tinha montado, que basicamente era a pauta da aula, né? E para ser muito sincero, eu gostei muito desse formato, sabe? Eu percebi que eu consegui fluir muito mais com questão do meu raciocínio, sabe? Porque diferente de eu posicionar a câmera e simplesmente falar, eu consigo materializar isso no formato muito mais prático aqui no computador, sabe? Então eu percebo que eu consigo aumentar muito a minha fluidez com relação ao conteúdo e aumentando ainda mais a compreensão de quem está assistindo, sabe? Então eu sei que com certeza vai haver aqui uma queda, por exemplo, de qualidade de vídeo, talvez a qualidade do áudio, pelo que eu percebi, o áudio não é tão diferente, mas possa ser que tenha uma diferença. Mas desde o início eu comentei com vocês que o objetivo central do canal é a qualidade do conteúdo, né? É a praticidade do conteúdo. Então, tendo como base que o principal objetivo do canal é a questão do conteúdo, eu acho que vale muito a pena a gente testar esse novo formato aqui. E tem algumas pessoas que conversam comigo, me mandam mensagem no Instagram, mandam mensagem uh, às vezes deixa até nos comentários aqui. E aí eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês curtirem esse formato, se vocês acharem que é um formato válido, vocês me mandam uma mensagem lá no Instagram, tem algumas pessoas que já conversam comigo. E aí a gente segue nesse formato aqui, tá? Mas, como sempre, priorizando basicamente a informação também e a experiência de cada um que está vendo o vídeo aqui, fechou? E o que eu pensei pra gente falar aqui hoje com relação ao conteúdo? Cara, teve muita coisa que mudou de prático na minha vida, assim, de um ano pra cá. E eu atribuo literalmente essa mudança a como eu consegui tangibilizar muito mais a quantidade de conteúdo que eu absorvo com a praticidade desse conteúdo, sabe? Porque eu percebo que, cara, é uma coisa muito normal. A maior parte das pessoas, pelo que eu percebo, tem muita dificuldade em colocar em prática o que você sabe de fato, sabe? Seja uma informação que você consome, ou seja, de fato, alguma coisa que você já tem consciência que você tem que mudar, mas você não consegue fazer de fato, sabe? E eu, por muito tempo, eu fui uma pessoa assim. Eu ainda sou uma pessoa assim em muitos aspectos, mas, cara, na parte principal hoje, que o meu objetivo 90% do tempo que eu dedico hoje, do meu tempo e da minha atenção é com relação ao trabalho, eu consegui ter um avanço muito bom com relação ao trabalho, sabe? Tornando um pouco mais prático, um pouco mais palpável a questão da informação que eu consumo e de como que eu coloco isso em prática, sabe? Então, assim, obviamente longe dos meus objetivos ontem ainda, né? Mas eu consegui ter um avanço muito legal na questão de, por exemplo, hoje 100% da minha renda é voltada a serviços de copy, sabe? É voltada a serviços que eu presto com relação a copywriter aqui no marketing digital. Então, eu atribuo muito, muito de todas essas mudanças, de todas essas coisas que mudaram, literalmente essa capacidade de pegar uma informação, seja alguma coisa que eu já sei, alguma coisa que eu estou consumindo, e tentar tornar ela o mais prático possível, sabe? E tem um raciocínio que eu quero trazer aqui com vocês e que eu acho que vai ser muito bom. E eu vou rabiscar ele aqui porque eu acho que vai ficar muito mais prático, tá? Então vamos lá. Eu vou trocar a câmera aqui e a partir de agora eu vou ficar basicamente olhando para a tela aqui porque o webcam tá distante do computador, tá? Então vamos lá. Cara, o que eu percebo assim? É basicamente assim, eu não sei qual é a frequência que você consome informação, não sei qual é a frequência que você consome conteúdo, mas hoje, de verdade, hoje eu acho que com o conteúdo que a gente tem na cabeça mesmo e com as informações que a gente já tem dentro de nós, assim, seja que a gente já consumiu no passado ou que a gente está consumindo agora, independente, com o que a gente tem hoje, a gente consegue resolver boa parte das questões da nossa vida, sabe? Independente do problema que tu tenha, eu acho que a chance de você ter que buscar isso fora é muito pequena, porque basicamente o que você sabe hoje você consegue adiantar muita coisa, sabe? Então, um exemplo, cara, você sabe que você precisa treinar bem por uma série de motivos, sabe? Você sabe que você precisa cuidar da sua alimentação por uma série de motivos. E às vezes a gente não consegue fazer isso, sabe? Porque existe uma ponte muito grande entre a gente saber o que a gente precisa fazer e a gente fazer de fato, sabe? Então, o primeiro para a gente começar aqui, a primeira pauta para a gente dar início, é isso. Existe muita coisa que você sabe, que você não precisa consumir de fora e que você consegue fazer muito, você consegue colocar muita coisa em prática somente com isso que você já sabe, tá? Então, hoje, o que eu faço, assim, para conseguir tornar muita coisa, muito do que eu consumo, uma prática de fato, sabe? Então, vamos lá. Basicamente, a gente
vamos fazer um desenho aqui. Basicamente esse daqui é você, ou sou eu, vou ilustrar como eu aqui. E a gente tem aqui, basicamente, três pilares. A gente tem o consumo de uma informação, a gente tem basicamente a documentação disso daqui, que é basicamente a gente pegar esse conhecimento que a gente absorve e alocar ele em algum local, tá? Por quê? Porque a gente vai para o terceiro, que é basicamente um plano prático para essa ação. Então, como que eu costumo fazer hoje? Hoje eu tenho um consumo de informação um pouco alto, por quê? Porque tem a questão, no meu caso aqui, né? Deixa eu mudar a cor para ficar um pouco mais prático. Hoje, no meu caso, por exemplo, eu tenho a questão da leitura, eu tenho a questão de conteúdos que eu consumo no YouTube sobre o que eu trabalho. Hoje tem um consumo com relação a redes sociais, eu sou uma pessoa que eu filtro muito bem a questão das redes sociais, então só sigo pessoas que basicamente estão produzindo algum tipo de conteúdo que eu tenho interesse, sabe? Então tem Instagram, tem YouTube, tem tudo isso. Então você percebe que tem um acúmulo de informação muito grande aqui, sabe? Tudo isso vira de fato conteúdo, vira de fato informação, sabe? Então a aplicabilidade disso fica um pouco difícil por conta do excesso desse conteúdo, sabe? Então, o que que eu costumo fazer que eu acho que pode ser muito útil para você, tá? Basicamente, tem esse consumo e tem algumas coisinhas que você pode fazer que você consegue, de fato, tornar muito mais prático. Então, basicamente, lá você consumiu um conteúdo. É basicamente um raciocínio que você tem que ter, que eu tenho e que eu sinto que me ajuda muito essa informação que eu acabei de consumir, esse conteúdo que eu estou tendo contato aqui, seja através do Instagram, do YouTube, de uma leitura, o quão prático isso é para mim hoje em dia, sabe? Porque às vezes a gente consome um tipo de informação e alguma coisa e por melhor que ela seja, por mais, cara, valiosa que ela seja, talvez isso não seja aplicável na nossa realidade ainda, sabe? Então, por exemplo, cara, tem muito livro de finanças que eu já li e que o cara fala lá, você tem que investir tanto, você tem que ter um investimento assim. Cara, é muito bom esse tipo de informação porque te conscientiza, mas ainda não é o momento, sabe? Eu ainda não estou nesse momento de ter uma frequência de investimentos muito alta, ter uma cabeça muito voltada para isso, sabe? Então, existe essa principal diferença, que é basicamente você ter contato com alguma coisa e você ter a consciência de que se aquilo é aplicável ou não para você. Então, é mais ou menos um raciocínio. Então, tudo que eu consumo, eu tenho muito esse pensamento de que, cara, o quão aplicável isso é para minha realidade. É uma informação que pode ser aplicada agora ou é uma informação que é importante eu ter, mas que eu não vou priorizar agora. Tendo essa distinção, o que basicamente eu faço? Beleza, é uma informação que é importante agora, é alguma coisa que eu posso aplicar isso na prática, o que eu faço? Eu consumi essa informação e aí eu passo ela, basicamente, para algum lugar que fique muito mais fácil de eu buscar essa informação quando eu preciso. Então, no meu caso, basicamente, eu tenho aqui o meu Drive e dentro do meu Drive eu separo por pastas, sabe? Então aqui, por exemplo, tem assuntos relacionados a copywriter. Aqui, por exemplo, tem assuntos relacionados, sei lá, treino, alimentação, sabe? Então, todo tipo de informação que eu percebo que é prático para mim no momento, que é aplicável para mim no momento, eu trago essa informação daqui para essa pasta no Drive. Por quê? Porque vem para o terceiro ponto, que é, depois que eu consumi a informação, eu aloquei essa informação em algum lugar que fique muito acessível, muito mais fácil de buscar ela quando eu preciso, eu venho de fato para um plano prático. Então, pega essa informação basicamente e trago ela para cá. E aqui, nesse plano prático, cara, vem basicamente aqui a organização da minha semana, sabe? Então, aqui eu tenho os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aqui basicamente eu tenho os dias. Então eu pego essa informação e eu trago ela literalmente para minha rotina, sabe? Então, cara, vamos supor que, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo. Na sexta-feira eu consumi um conteúdo, eu estava assistindo um podcast sobre uma coisa bem interna assim do que eu faço, mas é basicamente relacionado ao meu serviço, que é copywriter. Então eu estava consumindo como que uma pessoa consegue ter uma boa estrutura de para você construir uma carta de vendas, para você construir um vídeo de vendas ali no geral, né? E basicamente o que eu fiz? Eu peguei as informações que era aplicável para o meu momento, eu coloquei aqui para ficar mais fácil de eu lembrar e eu trouxe ela para a prática aqui. Então o que eu pensei? Essa semana eu tenho que desenvolver alguns materiais que têm relação com isso. Então eu coloquei aqui na minha agenda, basicamente, um documento de revisão. Então eu vou desenvolver essa atividade que dia? Na quinta-feira, na quarta-feira. Então na quarta-feira já tem um aviso aqui para me voltar nesse documento aqui, para mim vir para cá, para me desenvolver esse material, basicamente, com base no que eu consumi, sabe? Eu não sei se está ficando muito confuso, mas, cara, na prática, isso funciona muito bem para mim, sabe? Você pegar uma informação, você conseguir tangibilizar ela em algum documento, em alguma coisa, e você, de fato, colocar ela na sua rotina, sabe? Então, hoje, além dessa agenda, disso daqui que eu tenho basicamente uma planilha no Drive, deve estar um barulho do caramba, tá passando um caminhão aqui. Eu tenho essa planilha no Drive, uma planilha no Drive, que é basicamente onde eu aloco as minhas atividades diárias, sabe? Então aqui basicamente eu separo por atividade, aqui eu separo por status, se ela está feita ou não, e aqui basicamente eu coloco meio que um prazo, sabe?
Então, é todo esse jogo. É basicamente o consumo da informação para tangibilização dela, para colocar ela na agenda, e aqui basicamente eu coloco qual que tá o status dessa atividade. Então, literalmente, eu escrevo, cara, eu deixo isso o mais palpável possível, sabe? Porque isso facilita muito. Porque quando você consegue pegar uma coisa que tu tá estudando, alguma coisa nesse sentido, e tangibilizar ela nesse ponto de você escrever ela, você coloca uma sobrecarga um pouco alta em cima de você, sabe? Então, se você costuma usar, sei lá, mais o computador ou mais o celular, independente do que você usa mais, a todo momento que você tiver acesso ao computador ou ao celular e você tiver contato com essa informação lá escrita, que você tem que fazer aquilo, que é uma informação que você consumiu, você tornou ela prática, é uma sobrecarga muito grande sobre você, sabe? Porque fica aquela questão, cara, o negócio tá aqui, eu preciso fazer, sabe? Então, trazendo, por exemplo, um pouco mais prático, assim, questão de alimentação, sei lá, de exercício físico. A gente, hoje, a todo momento, a gente tem contato com muita informação, né? Então, se a gente tiver mais ou menos esse raciocínio, se, cara, dado o meu objetivo, dado o que eu quero para minha vida, assim, isso é aplicável, esse tipo de informação que aqui, que eu vi esse influenciador falando aqui, é aplicável para o meu momento? Cara, é aplicável. Então, o que que eu posso fazer com isso, sabe? Eu vou anotar isso daqui no canto que fica mais fácil de eu visualizar quando eu precisar. Eu vou tentar tornar isso daqui o mais prático possível, montando uma agenda, colocando aqui no documento, que todos os dias de manhã talvez você abra, antes de você dar início de fato no seu dia, você abra para você conseguir lembrar ali e ter mais ou menos uma consciência de como que vai ser o seu dia com relação às suas atividades e tudo mais, sabe? Então, isso funciona muito para mim. Isso é uma coisa que eu consigo tangibilizar muito mais e querendo ou não, eu tenho um trabalho manual para fazer tudo isso, sabe? Então eu já coloco um pouco desse peso desse trabalho que eu tive para fazer essa atividade, sabe? Para conseguir tangibilizar ela ao máximo ali. Então, cara, tudo isso eu vou adicionando. Eu já falei isso aqui uma vez no vídeo, eu não lembro qual foi, mas eu vou adicionando uma sobrecarga emocional e sentimental muito forte em cima disso tudo, sabe? Porque tem a questão que você teve que envolver ali um tempo para fazer aquilo, teve uma coisa que você teve que pensar e tudo mais. E tudo isso, querendo ou não, facilita muito mais a praticidade disso de fato, sabe? Porque diferente de você só ver uma informação e você passar para lá depois eu faço, cara, você empregou um tempo e uma atenção para fazer aquilo, sabe? Então, cara, funciona muito para mim. Eu acho que é uma coisa que torna muito mais fácil tudo isso, sabe? E também ajuda muito mais na questão da gente colocar um filtro muito bom no tipo de informação que a gente consome, sabe? Porque hoje, cara, a gente tem um excesso de informação, cara, gigantesco, sabe? E se a gente for pegar todas essas informações que a gente consome e a gente não literalmente for afunilando isso daqui, colocando uma barreira aqui de, cara, será que isso é aplicável ou não para mim, sabe? Eu acho que dificulta muito. Então, é um excesso de informação que, sem a gente buscar, a gente consome, e que às vezes vira uma sobrecarga muito grande, sabe? Então, para garantir a aplicabilidade boa parte dessas coisas que eu consumo de forma ativa, eu faço isso, cara. Eu coloco aqui uma barreira, pergunto, cara, isso é aplicável ou não para mim? Isso daqui eu posso fazer agora na minha vida? Posso. E a partir daqui, eu venho basicamente desenvolvendo alguns pilares, que foi isso que eu citei para vocês, que aí torna muito mais fácil, de fato, eu pegar isso daqui e colocar isso em prática aqui, sabe? Então, isso me ajuda muito. Isso facilita muito para mim, não só na questão de estudo, de entretenimento, mas com relação a muita coisa prática do trabalho. E é um raciocínio que eu tenho e uma estrutura de fato de tangibilizar aquilo que facilita muita coisa, tá bom? Então, cara, de resumo, eu acho que não tem mais o que falar, não sei se o desenho ele ficou muito confuso, é porque assim, o intuito é ter esse acompanhamento do meu raciocínio, sabe? Então quando eu tô escrevendo eu consigo tangibilizar muito mais, eu consigo, por exemplo, bater o olho aqui, perceber que eu já falei uma coisa que eu não posso repetir aqui, sabe? Então isso facilita muito mais a compreensão do vídeo em si, sabe? Eu não sei se fez alguma diferença, se você curtiu esse modelo, comenta aqui ou me manda uma mensagem lá, vê se ficou de fato melhor, assim, se você conseguiu acompanhar. Talvez você não tenha conseguido acompanhar esse desenho feio aqui, esse raciocínio, se alguém bater o olho nisso aqui não vai entender nada, sabe? Mas conforme eu fui desenvolvendo, eu acho que foi ficando muito mais prático, tá bom? Então, basicamente essa é a ideia do vídeo. Foi um vídeo um pouco mais rápido aqui, né? Eu imagino. Sim, 3 minutos, geralmente os vídeos aqui são maiores. Mas, cara, é basicamente isso. Eu acho que é muito válido você pensar dessa forma, você ter um pouco mais dessa racionalização e tentar tangibilizar ao máximo esse tipo de informação que você consome, porque eu acho que facilita muito para você colocar em prática. Fechou? Mas, pessoal, de resumo, é isso. Mais uma vez eu agradeço o tempo de vocês, quem está dedicando tempo aqui. E o próximo vídeo eu vou decidir basicamente o tema ainda, mas eu quero saber basicamente com relação ao formato. Se ficou claro para vocês, se ficou legal, senão o William volta para aquele formato antigo que eu acho melhor. Aí a gente vai modelando conforme a experiência de vocês, tá? Porque o intuito é que seja o melhor passado para vocês aqui. Fechou? Mas muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Valeu!